Olá, bem-vindo à 12ª temporada do PQU Podcast, o podcast para o psiquiatra em formação. Aqui é evidência com opinião. Eu sou Vinícius Guapo e é uma satisfação tê-lo como ouvinte. Nos preparativos para o episódio 243 do PQU Podcast, intitulado O Efeito Placebo na Prática Psiquiátrica, o Luiz Alberto me apresentou um artigo muito interessante. Eu fui lê-lo na íntegra. Gostei tanto que resolvi fazer uma leitura crítica do estudo de Ted Kaptchuk e colaboradores, publicado em 2008 no British Medical Journal e intitulado Componentes do Efeito Placebo, um ensaio randomizado e controlado em pacientes com síndrome do intestino irritável. Já foi dito antes, mas vale reafirmar. O PQU Podcast não é um curso de psiquiatria, não é educação médica continuada. É um mosaico de porções de conhecimento psiquiátrico que forma um todo abrangente e coerente. Algumas peças são centrais e fundamentais, como o excelente episódio do Luiz Alberto, em que ele depura anos de estudos e reflexões a respeito do efeito placebo. Outras peças são periféricas, cumprem papéis acessórios e dão sustentação para uma figura maior a que me referi antes. É com essa visão que o Luiz Alberto, Maria Clara, o Tiago e eu seguimos com esta iniciativa independente, bancada com recursos próprios, para trazer a você, psiquiatra em formação, evidências e opiniões que possam aprimorar sua prática clínica. O artigo de Kaptchuk e colaboradores é um estudo convidativo para uma leitura crítica, pois além de tratar de um tema muito interessante, o efeito placebo, faz isso de maneira criativa e elegante, dando a oportunidade para que observemos e discutamos aspectos importantes da metodologia de ensaios clínicos. Particularmente, o delineamento dos grupos do estudo foi essencial na busca de respostas para as questões sendo investigadas. Os pesquisadores eles tiveram a ambição de investigar elementos constituintes daquilo que chamamos na prática clínica de efeito placebo. E aqui vale um comentário. Esse termo, apesar de consagrado pelo uso, é impreciso. Na verdade, estamos falando de efeitos benéficos, inespecíficos e relacionados ao contexto do encontro médico-paciente. Os autores testaram se 3 elementos que teoricamente contribuem para o efeito placebo podem ser distinguidos um dos outros experimentalmente, de maneira a demonstrarem efeitos específicos e independentes na resposta terapêutica. A saber, os elementos teóricos testados foram a resposta do paciente à avaliação e observação, ou seja, a hipótese de que o simples fato de estar sendo observado tenha efeito na evolução da condição sendo observada. A administração de um ritual terapêutico, ou seja, a possibilidade de que a administração de um tratamento inócuo possa ter efeitos benéficos. E, por fim, a interação médico-paciente de qualidade e dedicada ao benefício do paciente. Bela ideia, não é? Você ou eu poderíamos ter pensado nisso antes. Sim, poderíamos. Mas o desafio que os pesquisadores encararam com muito sucesso foi o de fazer as escolhas metodológicas corretas para conduzir um estudo que pudesse trazer evidências sólidas para um campo do conhecimento bastante abstrato. O método científico adapta-se muito bem a algumas áreas da medicina, mas em outras não. Nestes casos, devemos então abrir mão da evidência científica? Nunca. Nessas horas, a gente precisa contar com a criatividade de pesquisadores competentes para lidar com tal dificuldade, como é o caso aqui. Mas antes de seguirmos com a apresentação da metodologia, vamos para as conclusões do estudo, afinal é assim que lemos artigos científicos aqui no PQU. Pois é, nesse caso aqui não vai ser fácil. Parece ser uma tendência que os artigos não reservem uma seção específica para as conclusões dos autores, o que eu considero uma grande perda. No artigo que a gente está lendo, as conclusões ficaram diluídas entre a seção de discussão e limitações. Eu vou dizer para você o que eu entendo que seriam as conclusões dos autores.
Os autores consideram que, com seus dados, eles demonstraram ser possível desmembrar experimentalmente o efeito placebo em 3 elementos distintos, que podem então ser administrados de maneira independente, levando a resultados terapêuticos também distintos. E ainda, que a relação terapêutica médico-paciente de qualidade mostrou ser o componente mais potente daquilo que chamamos aqui de efeito placebo. Por fim, concluem que esses resultados têm implicações importantes na prática clínica e sugerem que os cuidados médicos perderiam em eficiência se a relação médico-paciente fosse reduzida. Comedidos, ao meu ver, como deve-se ser em ciência mesmo. Mas aqui eu preferiria um pouco mais de ousadia, para ao menos reverter a lógica dessa conclusão. Reconhecer que as relações terapêuticas já estão reduzidas e que disponibilidade de tempo, assim como treinamento específico no manejo da relação terapêutica, trariam melhorias aos cuidados médicos. De qualquer forma, passamos por essa etapa da leitura crítica. As conclusões estão alinhadas com as perguntas feitas na introdução. Vamos agora ao ponto alto desse artigo, a metodologia. Os pesquisadores escolheram estudar os componentes do efeito placebo em pacientes com síndrome do intestino irritável. Justificam sua escolha argumentando que se trata de uma condição muito comum na atenção primária à saúde e, portanto, leva a grande sobrecarga dos serviços de saúde, o que confere ao estudo relevância prática. E, principalmente, por ser uma patologia que demonstrou em ensaios clínicos prévios ter grande taxa de melhora no grupo placebo, em torno de 40%, o que aumenta a chance de que a questão de pesquisa seja respondida com um experimento. Bela escolha. O ensaio clínico randomizado, controlado, realizado em um único centro de captação, contou com 262 participantes. Esse tamanho de amostra foi calculado para que tivesse 95% de poder para encontrar diferenças significativas, mesmo que a estimativa de resposta terapêutica em cada grupo fosse bastante conservadora. Os pacientes foram randomizados em 2 ocasiões, antes de iniciarem cada fase do estudo, que duraram 3 semanas cada. Na primeira fase do estudo, que é a que mais nos interessa, os voluntários foram randomizados em 3 grupos: lista de espera, placebo e placebo potencializado aumentado. No grupo lista de espera, os participantes não receberam qualquer tipo de intervenção, nem tratamento placebo, nem interação com o médico, mas passavam por uma avaliação padrão no início do estudo, em 3 e em 6 semanas. Ou seja, esse foi o grupo controle para fatores tais como regressão à média e curso natural, uma melhora espontânea. O Luiz Alberto explicou esses conceitos no episódio 243 do PQ Podcast. É a regressão à média, um conceito elementar em estatística. É o nome que se dá à tendência a que, após um desempenho ou alguma ocorrência fora da curva, as medidas subsequentes se reaproximem da curva. Em uma doença crônica, por exemplo, depois de uma piora acentuada, o que se espera é alguma melhora, independentemente do que se faça. E vice-versa, depois de grande melhora, mais cedo ou mais tarde haverá retorno à média. Em assim sendo, se a amostra de um estudo é de pacientes com depressão muito grave, parte dos sujeitos melhorará somente pelo passar do tempo e pela tendência à regressão à média. O grupo placebo foi submetido a 2 sessões semanais de 20 minutos de acupuntura placebo, na qual 6 a 8 agulhas foram colocadas em pontos não existentes na acupuntura, nos braços, pernas e abdômen. Neste grupo, a interação com o profissional era a mínima possível. Na entrevista inicial de 5 minutos, ele explicava que, pelo protocolo, não deveria conversar com o paciente, mas que ele ficasse tranquilo, porque ele sabia o que estava fazendo. Depois das agulhas instaladas, agulhas Steinberger, em tudo iguais às de acupuntura, mas retráteis quando pressionadas na pele, o paciente era deixado na sala pelo resto do tempo. No terceiro grupo, denominado placebo potencializado, ocorreu tudo como no segundo,
Mas a visita inicial foi de 45 minutos e o profissional era cordial, interessado e empático durante as sessões. A acupuntura Chan é uma técnica previamente validada e indistinguível para o paciente da experiência de receber acupuntura real. E a acupuntura foi escolhida como intervenção placebo por acumular evidências de grande resposta placebo, inclusive em pacientes com síndrome do intestino irritável. Outra boa escolha metodológica. No caso dos pacientes do grupo Interação Limitada, além da acupuntura Chan, os pacientes tiveram uma interação limitada em baixa dose com o médico. Neste grupo, portanto, os pacientes estavam expostos aos mesmos componentes do grupo fila de espera, mas além disso, experimentaram interação limitada com o médico e a intervenção placebo. Por fim, o grupo Interação Ampliada recebia o pacote completo. Estavam expostos a todos os elementos do grupo lista de espera, assim como do grupo Interação Limitada. Mas, além disso, receberam de seus médicos uma relação médico-paciente adequada, durante os 45 minutos da entrevista inicial e estruturada quanto ao conteúdo e estilo. Quanto ao conteúdo, os médicos eram treinados e orientados a discutir 4 aspectos essenciais. 1. Sintomas. 2. De que maneira os sintomas se relacionavam aos relacionamentos e estilo de vida do paciente. 3. Presença ou não de sintomas não gastrointestinais. E 4. Como o paciente entendia as causas ou significado de sua condição. Quanto ao estilo da entrevista, 5 comportamentos deveriam ser incorporados pelo médico. 1. Uma atitude amigável e calorosa. 2. Escutativa. 3. Demonstrações de empatia. 4. 20 segundos de silêncio reflexivo antes de apresentar um plano de tratamento. E 5. Comunicação de confiança e expectativas positivas sobre o tratamento. Vão aí agora algumas reflexões e opiniões. Eu considero o delineamento dos grupos de estudo o ponto forte desse experimento. E este é um aspecto da metodologia científica que nós médicos não costumamos prestar muita atenção. Afinal, a imensa maioria dos ensaios clínicos que lemos tem como grupo controle um grupo placebo. E isso nos basta, pois nesses casos queremos que os 2 grupos estejam expostos aos mesmos elementos terapêuticos, exceto o princípio ativo sendo testado, que no caso do grupo placebo é substituído por uma substância inócua. Mas a construção de grupos controle é uma ferramenta metodológica muito mais versátil e poderosa do que isso, como o estudo de Kapchuk e colaboradores nos mostra. Eu gosto de pensar no delineamento de um grupo controle como penso no uso de máscaras de edição fotográfica. Ao editar uma foto, temos a opção de escolher, pela aplicação de máscaras, em que regiões do filme a ser revelado pretendemos aplicar uma determinada intervenção. Um produto químico, um tipo específico de revelação, por exemplo. Protegemos partes do filme da intervenção, enquanto expomos outras partes. É claro que a aplicação de máscaras de edição é um processo longo e trabalhoso na revelação de filmes, e pode ser muito mais simples em softwares de edição fotográficas digitais. No delineamento de grupos controles, é a mesma coisa. Expomos todos os grupos a todos os elementos que gostaríamos de controlar e aplicamos a intervenção a ser testada apenas no grupo experimental. É comum alguém considerar que se um estudo é adequadamente randomizado e tem mecanismos eficientes de cegamento, ele é então automaticamente um estudo bem controlado. Mas isso não é verdade. Controle, randomização e cegamento muito frequentemente andam juntos, mas não são a mesma coisa. É perfeitamente possível que um estudo seja adequadamente randomizado e cegado, porém que não tenha sido adequadamente controlado. Reflexões feitas, opiniões dadas, seguimos com a nossa leitura crítica. Depois do experimento que eu acabei de descrever, que teve duração de 3 semanas, os pacientes do grupo Interação Limitada e Interação Ampliada, e que haviam recebido acupuntura Chan, foram randomizados para uma nova intervenção com placebo ou acupuntura,
de verdade dessa vez, mantendo-se as características de interação médico-paciente de seu grupo original. Os dados sobre essa segunda intervenção não foram descritas nesse artigo, e foi só mais adiante na leitura dele que eu pude entender o que eu considero ser a real motivação para que essa intervenção fosse realizada dentro desse protocolo de estudo. No meu entendimento, a motivação se deve a questões éticas e relacionadas ao cegamento do estudo. Eu vou explicar. Todos os voluntários do estudo assinaram um consentimento livre e esclarecido de sua participação. Porém, alguns aspectos do ensaio foram omitidos para proteger a validade científica do experimento. Os voluntários eram, portanto, informados de que participariam de um ensaio controlado por placebo sobre o uso de acupuntura para síndrome do intestino irritável, e não sobre os efeitos inespecíficos da interação com o médico na terapêutica, ou seja, sobre o próprio efeito placebo. O ensaio clínico secundário, por assim dizer, alocado dentro do protocolo e que ocorre entre as semanas de número 3 a 6, tem, a meu ver, o intuito de permitir aos investigadores informar os seus voluntários de que aqueles alocados em grupos de tratamento teriam 50% de chance de receberem o tratamento com acupuntura verdadeira, mantendo assim o padrão ético necessário, sem ter que colocar em risco o cegamento do estudo, e dizer aos voluntários que a magnitude da interação com o médico também era uma intervenção em investigação. Por fim, mas não menos importante, todos os voluntários receberam ao final do estudo uma carta, explicando agora na totalidade os objetivos do estudo, e então tinham a chance de retirar seu consentimento para o uso dos dados colhidos. Eu não sei você, mas eu achei muito legal a solução que eles encontraram para este problema. Retomando aspectos mais corriqueiros da metodologia, a randomização utilizada foi do tipo permutante em bloco, visando evitar desequilíbrio na quantidade de participantes em cada grupo. Sobre a eficácia do cegamento, os voluntários eram questionados ao fim das 3 semanas se acreditavam ter recebido intervenção placebo ou verdadeira. Eu gosto de estudos que utilizam essa estratégia. A maioria acreditava ter recebido a intervenção genuína. E mais importante, não foi encontrada diferença significativa nas respostas entre os grupos, sugerindo que o cegamento teve então sucesso. Não era possível que os médicos estivessem cegos para a intervenção que eles ofereciam aos participantes. E os autores não informaram sobre cegamento de quem conduziu o manejo dos dados e análise estatística. Um outro cuidado muito bem-vindo foi com a adesão dos médicos ao tratamento oferecido em cada grupo. Para isto, os pesquisadores filmaram todas as sessões e uma amostra aleatória de 10% foi selecionada para avaliação. 97% das sessões foram consideradas em conformidade com o tratamento proposto. O desfecho principal primário foi a mudança da pontuação da Global Improvement Scale após 3 semanas de intervenção. Outro desfecho principal foi a medida dicotômica de melhor adequada, ou seja, o paciente era questionado para que respondesse sim ou não sobre se na última semana havia experimentado melhora adequada dos sintomas. Desfechos secundários foram os scores da Symptom Severity Scale e da Quality of Life Scale. Todas as análises foram feitas por intenção de tratar, e dados faltantes foram manejados através do método de última observação levado adiante. Teste de tendência foi aplicado aos dados dos 3 grupos, e no caso de significância estatística, neste teste, a comparação grupo a grupo foi realizada para melhor entendimento do resultado. Seguindo para os resultados, a famosa tabela 1 mostra que, na linha de base, os 3 grupos eram balanceados quanto a aspectos epidemiológicos e clínicos relevantes, exceto pelo fato de que o grupo Interação Limitada tinha pontuação na Symptom Severity Scale menor que os outros grupos. Para dar garantia sobre o controle de variáveis adicionais, mesmo quando a randomização falha em produzir grupos equivalentes, o uso de análise de covariância para medidas contínuas oferece uma estratégia estatística para ajuste de diferenças entre indivíduos a partir da medida de base.
Essa foi a estratégia usada pelos autores do estudo. A análise dos dados quanto a desfechos primários e secundários foram condizentes com a expectativa dos autores de que a melhora dos sintomas seria menor no grupo lista de espera, aumentaria no grupo interação limitada e seria maior no grupo interação aumentada. Depois de 3 semanas, tivemos que houve melhora satisfatória de 27% no grupo controle, 43% no grupo placebo e 62% no grupo placebo potencializado, sendo que esse grau de melhora é comparável ao obtido com medicamentos comumente prescritos para estes pacientes. Impressionante, não? Os dados são muito bem apresentados em gráficos de fácil entendimento e autoexplicativos. A sessão de discussão do estudo, infelizmente, é breve e basicamente resume os resultados encontrados, sem confrontá-los com outros dados da literatura ou mesmo com outras hipóteses teóricas sobre o efeito placebo. A meu ver, um desperdício de oportunidade para aprofundar uma discussão necessária e rara na literatura. Na seção de limitações, os autores fazem uma discussão muito pertinente sobre como a sua metodologia não pôde isolar os efeitos de avaliação daqueles de observação. Apontam que uma solução seria que um grupo controle adicional fosse feito de lista de espera, no qual os pacientes não soubessem que estavam sendo seguidos. É claro que isto esbarraria em dificuldades operacionais e éticas, praticamente incontornáveis. Então eles acabam chegando à conclusão de que a sua metodologia foi a melhor possível na prática. Eu gostei da honestidade e da clareza de raciocínio. Já caminhando para o fim da nossa leitura crítica, o abstract é bom, mas comete o erro de não citar entre os desfechos quais seriam primários e secundários. Isso poderia até ser considerado malicioso se os resultados dos desfechos secundários fossem de alguma forma mais positivos do que os outros, mas não é o caso aqui. E assim terminamos este episódio do PQ Podcast, mais uma peça nesse mosaico de conhecimento que construímos semana a semana. Neste episódio, apresentei o primeiro ensaio clínico a produzir efeito placebo estatisticamente significativo e clinicamente relevante, além de permitir que seus componentes diversos fossem isolados. Espero que tenham gostado. Você ouviu mais um episódio do PQ Podcast. Siga-nos no Instagram e acesse nosso site pqpodcast.com.br, onde encontrará todos os episódios já publicados, com as respectivas referências, organizados por data, autor e sessão. Agradecemos sua atenção.